Olá, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, nós examinamos no vídeo anterior as diferentes categorias de mundos habitados, com uma classificação que Allan Kardec apresentou em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Nesta oportunidade, nós vamos ver algumas instruções dos Espíritos, onde há 3 mensagens deixadas pelo Espírito Santo Agostinho, no ano de 1862, em Paris. As 3 mensagens, no mesmo ano, na mesma cidade. Santo Agostinho, ele faz alguns comentários sobre os mundos de expiação e provas e os mundos de regeneração. Eu vou destacar algumas frases que ele coloca nessas mensagens. Ele fala também uma parte que ele chama de progressão dos mundos. Kardec classifica assim a mensagem de Santo Agostinho. Mas a primeira mensagem, onde ele fala sobre mundos de expiação e provas, nós já comentamos no vídeo anterior alguns aspectos. Mas há uma passagem aqui que eu quero examinar porque tem para nós sim bastante interesse. Numa certa altura desta mensagem, o Santo Agostinho fala: os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, isso é bastante interessante porque nós comentamos no outro vídeo que quando um espírito, uma pessoa, ela se torna renitente na prática do mal e nada há que possa demover este espírito encarnado ou em processos de encarnação num mundo de expiação e provas ou em outro, ele então é transferido para um mundo mais primitivo. Eu dei o exemplo de expiação e provas, e que o espírito renitente no mal, ele então é transferido para um mundo primitivo, onde ali ele terá a oportunidade de reajustar a sua posição. Mas o Santo Agostinho, aqui nesta passagem, ele fala no plural, quer dizer, há uma coletividade de espíritos num planeta em que um grande grupo de espíritos em uma determinada posição moral que já não se ajusta mais às necessidades de progresso deste planeta, eles estão ali perturbando, um grande grupo de espíritos são então transferidos para um mundo mais primitivo. Então veja que há uma programação para o conjunto das populações de um planeta como um todo, não só individualmente, como os grupos de espíritos. É como se toda a população de um planeta
se constituísse de uma personalidade e que precisa, então, se ajustar às leis de Deus. Quando isso não é mais possível, então faz-se uma retirada de parte dessa comunidade. E a propósito desta questão de fazer o gerenciamento da evolução de uma comunidade planetária, nós vamos encontrar num livro muito conhecido no meio espírita, que eu vou mostrar, este livro aqui. A Caminho da Luz. É um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. Esse livro foi publicado em 1939. E ele faz, nesse livro, um sumário da história da humanidade terrestre. E há uma parte do livro onde ele fala deste aspecto, não é? Quando de uma comunidade global, de um planeta, é transferida em grande quantidade para outro planeta. E ele cita exatamente uma comunidade que foi degradada para o planeta Terra. Então veja o que ele diz aqui a respeito desse assunto. Um mundo em transições. Diz assim o Emmanuel. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas. Como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização, referindo-se à Terra. Então ele continua assim, referindo-se a esse grupo de espíritos que foram exilados aqui para a Terra. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Aqui na Terra, na ocasião desse exílio, desta comunidade de um planeta lá do sistema da estrela Capella, que dista da Terra 42 anos-luz, quando esses milhões de espíritos transferidos para cá chegaram aqui na Terra, nós ainda vivíamos aqui numa situação de planeta primitivo.
E com a chegada dessa multidão de espíritos que vieram então a reencarnar como filhos dos habitantes aqui primitivos que haviam aqui na Terra, acabaram por proporcionar grande avanço aqui para os moradores, não é? E para eles a experiência de revisão do seu posicionamento moral, né? Mas nunca ficaram ao desamparo. Jesus houvera prometido a eles que viria para ajudá-los nesta experiência, como de fato aconteceu. E eles, como acontecia lá no planeta de onde eles vieram, acabaram com o tempo, com os milhares de anos em que reencarnando e reencarnando, eles acabaram se agrupando por afinidades que já existia lá no planeta deles. Então formaram quatro grandes grupos, vamos dizer assim, étnicos, aqui na Terra, que foram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então veja, o Emmanuel explica aqui que os povos de cor negra e de cor amarela já existiam aqui na Terra, e a chegada desses grupos, então, proporcionou um grande avanço, porque espiritualmente estavam mais avançados intelectualmente, apenas tinha a questão moral a ser ajustada. E esses quatro grandes grupos, então, vêm proporcionando aqui na Terra muitas experiências evolutivas entre eles e entre os que aqui já habitavam. Muitos destes que foram degradados aqui para a Terra, tendo já se redimido de suas posições morais anteriores, já retornaram ao seu planeta de origem, mas muitos outros ainda prosseguem aqui. Geralmente, esses espíritos em expiação, não é? Esse é o típico, estão expiando o seu passado, né? Pelas características do seu comportamento. Eles são habitantes dos povos aqui da Terra mais avançados, não é? São mais sensíveis, sofrem mais com as situações aqui na Terra. E nós aqui na Terra, quando ele próprio afirma, estamos vivendo agora um desses períodos de transição e que vamos passar pela mesma experiência pela qual passou aquele povo do planeta lá do sistema de Capela. Então veja que o Santo Agostinho, ele deixa mais uma observação para reforçar esta ideia, essa mesma comunicação que ele dá sobre mundos de expiação e prova, ele fala assim: os mundos expiatórios, como é o nosso, eles têm a característica de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós estamos vendo aqui na Terra isso que está acontecendo. Espíritos rebeldes à lei de Deus, perseguindo religiosos por todo o planeta. Essas notícias estão aí na televisão, na internet, nós estamos vendo. Perseguição dos cristãos, perseguição de religiosos de uma maneira geral. O que acontece? Exatamente isso, espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, como o planeta Terra, ele fala mais na frente, o Santo Agostinho, quando ele examina a questão da progressão dos mundos, ele diz assim, a respeito deste momento que estamos vivendo. Ele ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, isso é o nosso mundo, né? Mudar-se-á em planeta de regeneração,
onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, este livro, A Caminho da Luz, é muito interessante, porque ao fazer um resumo da história, da trajetória da humanidade, desde o seu princípio até os dias de hoje, nos dá uma visão consistente da situação nossa na face da Terra e nos enche de esperança, não é? Há uma outra passagem aqui nas Comunicações de Santo Agostinho que eu quero destacar. Olha só, quando ele fala da progressão dos mundos, o mundo, o planeta em si, está falando do planeta, né? Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionária. Essas mensagens, eu estou assim pontuando algumas frases para mostrar a grandeza da misericórdia de Deus, que atende com pormenores de cuidados zelosos para toda a criação. Nós já comentamos em outra oportunidade que o arcanjo também um dia já foi átomo e que há, portanto, um encadeamento de progresso entre tudo o que existe, desde a escala material à escala espiritual. Tudo evolui. Estes episódios, onde estes mundos primitivos, expiação e prova, regeneração, ditosos celestes, mostra já a grande esperança que todos temos. Imaginar que a vida termina com a morte seria praticamente infantil, porque tudo está sob o cuidado amoroso de Deus, que cuida de toda a sua criação. O próprio exílio de comunidades de espíritos planetários de um planeta para outro mostra a extensão da misericórdia, que querendo que estes grupos renitentes despertem para a sua necessidade de progredir, porque esta é a lei. A reencarnação é apenas um detalhe no processo evolutivo. A vida é uma só. Começa lá no átomo e termina lá no arcanjo, se não mais para diante. Nada sabemos dessas alturas evolutivas que nos aguardam. Então, apesar de hoje, nossos dias na Terra, estarmos vivendo este período em que estamos transitando de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, onde é uma existência intermediária, são mundos intermediários entre planetas de expiação e provas, onde prepondera o mal, para planetas ditosos, onde já prevalece o bem. E a regeneração é essa fase intermediária na qual estamos transitando para ser um planeta de regeneração. Momento de grande alegria para nós. Embora a aspereza de nossos dias aqui na Terra, com todas essas experiências novas que estamos vivendo, é um momento de grande esperança e de alegria. Vamos deixar esta mensagem de esperança, não é? Neste final de ano de 2020, quando nós, vivendo estas experiências estranhas, novas, estamos justamente numa fase de grande alegria e esperança, porque em breve estaremos vivendo uma situação bem melhor
do que tivemos até agora neste planeta. No próximo vídeo, nós vamos iniciar o capítulo 4, onde ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até lá, então. Muita paz a todos nós.